Olá pessoal, para quem assistiu o nosso vídeo anterior, já sabe como é nosso processo de fabricação de letras. Nosso vídeo anterior nós mostramos como que a gente fabrica letras em galvanizado. Hoje eu vou me atentar em mostrar como é a fabricação de letras em inox e latão. Mas para o meio do vídeo, na fabricação da letra, eu vou mostrar para vocês quais são os cuidados que tem que ter com o inox e com o latão. Os cuidados são especiais, são diferentes. O processo de corte é o mesmo, só muda a soldagem da letra. O cuidado que você tem que ter em soldar, é um material que queima mais fácil, o material estraga um pouco mais fácil, risca mais fácil, precisa ter uma proteção na frente. E agora eu vou levar a guilhotina, que é o nosso facão, vou fazer a separação e depois vou levar para tico-tico, beleza? Agora nós vamos fazer a separação do inox, que é exatamente igual para todas as letras. Vamos fazer a separação na guilhotina para depois nós levarmos para tico-tico de bancada. Agora nós vamos levar para tico-tico de bancada para nós fazermos o nosso corte agora, beleza? Eu vou mostrar o processo de corte para vocês. Na tico-tico de bancada nós temos que tomar bastante cuidado também em deixar a parte de cima aqui, a nossa regulagem que segura o material um pouco livre. Por ser uma letra de inox, a gente precisa ter bastante cuidado e não riscar. Por isso que a gente usa uma outra proteção aqui embaixo do inox, né? Que às vezes o inox vem sem película. Nós usamos uma proteção de máscara e mais o adesivo que a gente plotou para fazer nossa letrinha. Então vou mostrar o processo para vocês. Depois a gente vai levar para acabamento do verso para nós podermos iniciar a soldagem. Muito importante usar sempre luvas e nosso jaleco para proteção de corte, de respingo. Bom galera, tá aqui nossas letrinhas, acabamos de fazer o corte na tico-tico de bancada, né? Agora eu vou tirar a película só um pouquinho para vocês darem uma olhada como que ficou, que eu vou fazer um acabamento, vou dar um acabamento com a lixadeira. Olha como que ficou a frente da nossa letrinha, ó. Não queima, certo? Inox escovado, esse material é show de bola, eu gosto muito desse material, eu acho mais lindo do que o brilhante. E agora eu vou explicar para vocês processo de acabamento atrás. O inox é muito importante, você precisa lixar toda a parte de trás dele e lixar a lateral também, porque senão não pega o ácido, não pega o estanho. O tipo de ácido que a gente usa para soldar o inox e o latão é o ácido fosfórico. É um líquido um pouco mais grosso, é uma composição diferente do ácido que a gente soldou galvanizado, né? Quem assistiu o nosso último vídeo, eu expliquei do ácido do galvanizado também. Então agora eu vou fazer uma espécie de acabamento aqui atrás, na borda da letra também. A gente costuma muito usar uma lima. A gente tem uma liminha meia cana, uma liminha bem fininha. Nós vamos usar em alguns pontos aqui, por exemplo, na letra O, para a gente não estragar a face da letra com a lixadeira. Vamos lá. Acabei de dar o acabamento atrás da letra, que eu acabei de explicar agora. Eu lixei a parte de trás, onde a gente vai correr com a tira, com o estanho, com o ácido, né? E a nossa lateral também, a tira, que a gente fala, vai ser lixada igualmente isso, o verso também, igualzinho a letra. E o nosso tipo de ácido que nós vamos usar é esse ácido aqui, que eu acabei de falar também, que é o ácido fosfórico. Ele é um líquido um pouco mais grosso e ele é o ácido que a gente solda o inox e o latão. O nosso ferro de solda pode ser o mesmo, lógico, né? A gente só precisa dar uma acabadinha nele, porque eu soldei o galvanizado com ele agora. Nós temos outro ferro, só que a gente está fazendo um preparo dele igual esse, para deixar ele mais legalzinho assim, com corinho, ferrinho mais bacana para a gente poder mostrar para vocês aí. Agora eu vou preparar as tiras, nós vamos fazer vamos escolher uma lateral ali para deixar nossa letrinha mais com charme. E eu coloquei essa chapa de galvanizado aqui embaixo para me dar o acabamento, para proteger um pouco da nossa mesa, que é uma mesa de madeira, e também
o inox, a face do inox. Eu deixei a película, né? Porque a frente como eu falei, a gente vai dar um acabamento com a lima. Depois que eu soldar, eu vou dar o acabamento com a lima para ficar mais fácil, porque ela vai ficar mais firme, não vai estar tão rígida, não vai estar tão flexível assim e vai ficar mais fácil para a gente poder manusear ela com a lima, beleza? Bom, galera, acabei de mostrar para vocês que lixei o verso da letrinha, né, de inox. A nossa lateral dessa letra vai ser 4 centímetros. Eu preciso fazer o mesmo processo nela, lixar o verso também. Eu costumo lixar embaixo e em cima, ou tanto faz se você virar, porque dependendo da posição que a gente estiver soldando, você vira um lado e não está lixado. Então eu preciso soldar essas duas partes aqui, ou inteira. Tem gente que costuma soldar inteira. Lixar inteira. Eu não vou lixar inteira porque a lateral que nós temos aqui é 4 centímetros para não ter necessidade, para não demorar muito, beleza? Nós vamos começar o processo de soldagem. Já fiz o acabamento aqui nas laterais, né, nas nossas laterais que nós vamos usar, uma lateral de 4 centímetros na chapa 24. Já lixei, porque precisa lixar para deixar um pouco áspera, para grudar o ácido e o estanho. Nosso paninho já está aqui. Falei que ia explicar alguns cuidados sobre o inox no início do vídeo. O inox é um pouco diferente do galvanizado. O galvanizado a gente não precisa se preocupar muito em queimar, porque o galvanizado tem um processo de pintura, o inox não. O inox ele queima mais fácil, ele risca mais fácil. E o inox a gente tem que deixar ele, na parte de soldagem, a gente tem que deixar ele quase acabado. Depois a gente só vem finalizando com uma lima. Esse é o processo final e polir. A gente pule com uma massa. Isso é um processo que a gente vai mostrar mais para o final. E nosso paninho já está molhado. O ácido que eu expliquei um pouco mais atrás é o ácido fosfórico, que já está aqui no nosso potinho. O estanho é o mesmo do galvanizado para todo o material. Então nós vamos começar. Vou usar um alicate de bico, que é mais para letras mais curvadas, mas pode ser um alicate universal normal. Lembrando que o nosso paninho é para isso, para não queimar, porque o ferro ele é muito quente. A gente usa esse paninho molhado, igual eu acabei de explicar, a gente faz isso. Na hora que a gente passa o ferro, a gente faz isso para a gente não queimar a face da letra. O galvanizado, nós seguramos bastante aqui o ferro sem problema nenhum. No inox não. A gente trisca, dá a puxadinha e passa o paninho. Pode ver que gruda a película do adesivo, gruda na mesa porque está muito quente. Então tem que tomar bastante cuidado na hora de soldar para não segurar muito o ferro, porque ele está muito quente, senão queima o inox. Como aqui é uma curva mais aberta e a lateral é molinha, a gente consegue fazer na mão mesmo. Eu costumo fazer na mão. Tomar bastante cuidado porque marca muito a lateral se fizer muita força aqui no inox. Então o inox é um material que marca muito fácil e depois fica um acabamento feio, não fica legal. Então precisa tomar bastante cuidado. Aqui nós seguramos com a mão para dar o apoio para a gente fazer essa curvinha, que ela é um pouquinho mais fechada. Vou usar o alicate universal, que é um pouco mais firme. Galera, lembrando que o ideal é uma lateral na chapa 26. Nós não estamos usando aqui a 26 porque nós não tínhamos. Nós tínhamos a 24, por isso nós estamos usando a 24. Mas o ideal é 26.
Por a lateral ser um pouco mais alta e por ficar mais fácil para a gente fazer essas curvas. Eu sempre falo que a 26 você trabalha com mais agilidade, com mais tranquilidade, sem preocupação de fazer muita força na hora de fazer as curvas. Então o ideal é a 26, tá? Eu fiz a curva, né? Tô segurando para mim fazer a marcação por dentro da parte interna para a gente fazer o corte com a tesoura. Para ficar, depois que a gente soldar, a gente não deixar grande, para a hora que a gente acabar de soldar, a gente não ficar cortando com a tesoura para não estragar o inox. Então a gente já deixa ela no tamanho. A gente corta antes. Se fosse galvanizado, não teria problema. Poderia deixar grande e depois cortar. Porque ele ia para pintura, ele vai para pintura, então não tem problema. Agora o inox tem que ter um pouco mais de cuidado. Nós vamos fazer o fechamento aqui da quina, né? Nós acabamos ela, vamos fazer o fechamento da quina. Só uma triscadinha com o ferro, para a gente não ter problema de queimar a quina do inox, e nem vazar também. Tá pronta uma letrinha. Vou tirar a película para vocês darem uma olhada como não queimou. A gente vai ter um processo de limpeza aqui ainda, né? Pra vocês verem que não queimou. Certo? Eu costumo apoiar bastante o cotovelo na mesa, porque dá mais apoio para mim forçar mais a lateral para baixo com um alicate. Mas tem gente que usa o cotovelo alto. Eu já gosto de usar o cotovelo apoiado na mesa para mim ter estabilidade no alicate. Como essa curva é um pouquinho mais fechada, a gente faz com alicate de bico maior. Galera, eu cortei aqui esse ponto por ser um ponto quinado e a gente não vincou com a lixadeira, só fui curvando, né? Aqui eu iniciei quinado e chegou nessa parte de cima, eu cortei para não ter muita dificuldade na hora de chegar aqui. Aqui a gente consegue virar porque é um pouco melhor a curva. Aqui não, aqui já é quinado. Então eu cortei, eu inicio daqui para frente, não vai mostrar. A gente faz uma emendinha bem legal e não mostra. Lembrando que nós não tiramos a película da lateral. Tem gente que gosta bastante de tirar a película antes de soldar, quando a letra é um pouco mais complexa, bem fechadinha. Essa letra é um pouco mais aberta, então a gente decidiu tirar depois, proteger na hora de colocar o alicate aqui para segurar, ela não ficar marcando. Então a gente decide tirar depois de todo o acabamento para ficar legal. Com um acabamento mais bonito, não machuca a lateral.
Galera, tá pronta nossas letrinhas de inox. A frase é inox mesmo, né? Para o nosso showroom. Fui lá, dei uma lavada para tirar todo o ácido. E aí ela vai para acabamento com lima, né? Para ficar um acabamento mais legal. E já já nós vamos mostrar como que é a fabricação do latão, que é parecido com o inox, só que um pouco mais de cuidado do que o inox, beleza? Ah, moleque! Vou tomar um café, moleque! Galera, agora nós vamos mostrar passo a passo como fabricar uma letra de latão na chapa 22 também. Olha que chapa bonita, ó. Isso ela não tá nem acabada, né? Nem polida. Depois que a gente fazer tudo o processo de corte, de solda, aí a gente dá uma acabada nela, uma polida. Agora eu vou mostrar como corta ela na tico-tico de bancada, que é o mesmo processo do inox. Essa tem que ter um cuidado mais especial do que o inox, porque o latão, ele é um material que ele risca muito fácil, porque ele não vem com proteção na frente, a gente protege com um adesivo que é o formato da nossa letra. A gente tem todo um cuidado em colocar uma serrinha nova na tico-tico para a gente ter um corte melhor para não repicar muito. Primeira parte eu vou fazer o miolinho, né, que é a primeira parte que a gente faz, eu já varei ele aqui na lixadeira. Agora eu vou mostrar o processo de corte. Galera, tá aqui nossa letrinha de latão, acabei de cortar. Não vou retirar a película porque eu preciso soldar para proteger a frente também. O latão, o processo de soldagem é o mesmo processo do inox que eu mostrei agora há pouco. Mesmo processo. A diferença do latão é que o latão ele tem um acabamento diferente no final do inox. O inox tem um tipo de acabamento de preparo para deixar a letra pronta para instalação e o latão tem um preparo diferente do inox, que a gente lixa, passa numa politriz, passa um tipo de massa e assim vai. Mas isso a gente vai explicar mais para frente, quando a gente acabar todo o processo dela. Agora eu vou começar a soldagem do latão, beleza? Lembrando que a lateral do latão eu preparei antes. Por quê? Porque essa letra é exatamente um L, que vai ser escrito latão. Essa letra ela tem um pouco de curva, bastante curva, então se eu não preparar a lateral antes, depois eu não consigo lixar, colocar a mão aqui para lixar, entendeu? Então eu fiz o preparo dela antes, lixei com uma lixinha bem fininha, uma 600, pode ser de 600 para cima, quanto mais fina melhor, era a que eu tinha aqui, foi ideal para isso. Galera, o ácido de soldar o latão é o mesmo ácido do inox, beleza? Vou manter o ferro um pouco mais, o fogo um pouco mais baixo para o ferro não esquentar demais, porque o latão ele é muito complicado, ele queima muito fácil. Então eu vou manter o fogo um pouco mais baixo. Nossa lateralzinha 26, é uma lateralzinha bem molinha. Bem mais fácil de fazer as curvas. Mesmo processo do inox, igual eu falei agora, citei agora, usar um paninho molhado. Para na hora que a gente passar o ferro, a gente já colocar o paninho em questão de segundos. É fração de segundos para que a temperatura da letra abaixa para não queimar. Às vezes até queima. Se você demorar muito, pode queimar. Mas se você fazer do jeito que eu estou explicando, não vai acontecer isso.
Galera, lembrando que essas aqui são as letrinhas do nosso showroom, do nosso painel, que vai ser o nosso showroom do portal Viverde Visual. Então vai ter vários tipos de letras, galvanizado, inox, latão, aço carbono, acrílico, com borda de acrílico, neon. Vai ter para todos os gostos, todo tipo de letra. Mais para frente a gente vai mostrar as demais letras. Galera, acabei de soldar a nossa letrinha de latão. Agora eu vou dar o acabamento com a lima e vamos tirar a película, só que ela tem todo um acabamento especial. Ela tem um polimento. Hoje a gente não vai conseguir mostrar todo o acabamento final dela, mas assim que ficar pronta, finalizada, nós mostramos aí, beleza? Tá aqui nossa letrinha de latão, o que deu para fazer nela até hoje, e o que falta nela a gente vai passar uma lixa um pouco mais fina, uma lixa 1200 embaixo da torneira. Depois a gente vai passar ela na politriz com uma massa de polir e depois a gente vai levar para envernizar. Aí tá finalizado, beleza?